Fernandão, tudo bem? Como que tá? Bom dia, Ricardo. Tudo bem com você? Prazer estar aqui. Tudo bem, cara. É uma honra estar com você aqui. Como eu disse, o título desses episódios aí, né, desses vídeos que eu quero gerar, é um pouco sobre tudo que eu não sei. E eu já começo aprendendo bastante, porque eu não sei fazer vídeo, assim, eu nunca fiz um vídeo para gravar para o LinkedIn, por exemplo. Então, já é um bom início, já é um bom aprendizado. Mas, cara, é uma honra começar com você. Eu já falei isso várias vezes no LinkedIn para você. Você é uma referência aí para minha carreira, sempre foi. Mas mais importante que isso, eu acho que uma das conversas, uma das reflexões mais profundas que eu tive durante esse período de pandemia foi depois de um bate-papo com você. Não sei se você vai lembrar, estava em Valinhos ainda, estava fazendo minha caminhada, eu liguei para você. A gente estava no começo da pandemia, aquele rolo, ninguém sabia o que ia acontecer, o que ia deixar de acontecer. E você falou uma coisa que me fez pensar demais. Falou, cara, essa pandemia chegou e está mostrando para a gente que os recursos do mundo não são infinitos, porque a gente pensava que era. E é uma grande verdade, cara. Eu percebi isso durante essa pandemia. Pelo menos do meu lado, você comparando minha vida pós-pandemia com a minha vida pré-pandemia, eu percebo que a gente não estava muito ligado se o mundo tinha limite, e principalmente nossa vida. Era uma vida muito mais egoísta. E com a pandemia, é óbvio que não estou dizendo que a pandemia foi boa, mas uma das coisas que mudou para mim foi começar a olhar para o lado e começar a entender o outro, e começar a entender quão bom é você poder compartilhar, quanto estávamos perdendo sem olhar para o outro. Então, uma das coisas que eu decidi fazer essa série de vídeos foi por causa disso. E, cara, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente sabe, assim, de maneira sem a necessidade de ter algo em troca, né? Simplesmente para trocar ideia. Porque para mim a felicidade está realmente em compartilhar com o outro. Isso faz muita diferença. Andando no meu LinkedIn, eu vi alguns posts seus extremamente generosos sobre uma imersão que você fez no Vale do Silício, onde você colocava dia a dia o que você estava aprendendo. Então, assim, foi um investimento seu, foi um tempo seu, mas você, de maneira extremamente generosa, colocou aquilo no LinkedIn para que todos tivessem acesso. É sobre isso que eu queria falar com você, cara. Assim, o que foi aquilo? Como foi essa imersão? O que aquilo te trouxe? Eu acho que isso pode trazer muita coisa boa para o pessoal que está assistindo. Claro, foi, antes de mais nada, obrigado. Não é só uma honra sua, é uma honra minha começar, né, essa série de episódios que eu achei do caramba, uma belíssima ideia, que também, de forma generosa, você vai compartilhar com a sua vasta rede de contatos, né? E certamente isso vai proporcionar e expandir e escalar muito mais do que você talvez imagine, né? Porque, assim, é colocar pessoas que sabem ou que pelo menos têm aquele conhecimento e compartilharem esse conhecimento para que outros aprendam, para que outros contribuam, para que outros cresçam, enfim, ou seja, efeito de rede, né? Ou seja, é a Legal. capacidade que a gente tem de crescer e de confiar nas pessoas e de compartilhar essas ideias, né? Eu lembro, sim, voltando um pouquinho nesse episódio aí, né? Eu lembro quando a gente falou, eu até coloquei alguma coisa no LinkedIn também, e eu acredito muito nisso, ou seja, não só a gente, né? Mas as próprias organizações, empresas, sempre, quanto que a gente vai crescer nesse ano? Quanto que a gente vai crescer no ano que vem? Será que a gente precisa realmente buscar esse crescimento infinito? Essa é a minha dúvida, né? Esse é o meu questionamento. Será que a gente não pode crescer, entre aspas, de outras maneiras, né? Aprender, dividir, ou seja, não só buscar, o nosso faturamento tem que crescer X% no ano que vem. Eu realmente me questiono se é isso que a gente tem que buscar o tempo todo, né? Claro, eu acho que o Eu tenho crescimento é questionado, necessário. eu tenho questionado isso na minha vida. Meu, será que a gente precisa fazer a conta bancária crescer tanto, em detrimento de tantas outras coisas? Sim. Realmente, isso me levou a uma reflexão muito interessante, cara. Mas, enfim, aí entrando agora, né, realmente, essa imersão, bom, eu já venho trabalhando e estando envolvido com inovação, e seja, buscando esse conhecimento contínuo, né, esse lifelong learning, aí, acho que desde que eu nasci, eu tenho essa inquietude, né, e essa curiosidade, e que eu tento passar para quem me acompanha, para quem está junto comigo, e esse foi um dos pontos, né? Ou seja, eu estava encerrando um ciclo, né, de uma atividade
já envolvido em outras atividades, e foi um ciclo muito interessante, que eu costumo dizer de 5 anos, que teve início, meio e fim, desde o princípio, né? Ou seja, quando eu iniciei esse ciclo, eu sabia que ele teria um fim, e esse ciclo foi justamente um momento que eu usei para refletir e para ver o que eu faria depois. Né? Ou seja, eu estava naquele momento da inflexão que a gente tem, né? Ou seja, a gente, as organizações, enfim, aquele ponto onde a direção ela pode mudar, e aquele período, né, ele propositadamente foi usado para essa maneira. Né? Então, eu sou um cara de muita sorte, para falar a verdade, porque tudo acontece no momento correto, e naquele momento aconteceu aquilo justamente quando a inflexão estava para acontecer. Então, eu já estava muito envolvido em outras atividades e já preparando o próximo caminho, e tive acesso a essas informações. Eu vou até falar, eu fiz com a Startse, e, seja, eles estavam relativamente no começo, mas eles têm uma pegada, uma maneira diferente de distribuir conhecimento, né, que é muito interessante, é inovadora, é ruptiva, ou seja, não tem aquela cadência que a gente está acostumado com o curso, ou seja, assim, a experiência na prática, na veia. E eu achei muito interessante, né? Ou seja, eu já trabalhei numa empresa que vem do Vale do Silício, né? Em Milpitas. Eu até passei nessa viagem que eu fiz na frente. A empresa não está mais lá, ela está em São José, foi comprada ano passado lá pela Broadcom, mas, óbvio, ficaram os relacionamentos, né? Mas eu passei por curiosidade para ver, porque foi a primeira vez que eu tinha ido ao Vale do Silício. E aí eu já tinha trabalhado, como eu disse, uma empresa que foi investida por um venture capital, pela Intel Capital naquele momento, mas faz 20 anos. Né? Então, o mundo mudou drasticamente nesse período. Né? Naquela época não existia, acho que nem Google existia direito ainda naquela época, não me lembro. Né? Mas, enfim, eu fiquei interessado e fiquei com muita vontade de conhecer. Comprei no final de 2019 e a previsão era ir em abril. Se não me engano, eu até estava pensando em coincidir ou conciliar a viagem com a NAB. Eu lembro que era mais ou menos alguma coisa assim. E aí, bom, não aconteceu, óbvio, né? Não aconteceu em 2020, não aconteceu em 2021, até que no final de novembro as fronteiras dos Estados Unidos se reabriram, né? Ou seja, e aí pudemos começar a conversar sobre isso de novo. Aliás, abrindo um parênteses, né, o Brasil entrou no Global Entry, né, ou seja, a gente vai ter a possibilidade agora de também agora facilitar. Né? Na verdade, isso é um ganho para os Estados Unidos, porque quando a gente vai, a gente entra de qualquer maneira, a gente pega a fila. Né? Agora a gente não vai entrar do mesmo jeito, mas eles vão ganhar $100 aí nossos ou de todo mundo que fizer a adesão, né? Ou seja, é uma boa maneira de receber recursos, né? Para você pensar como a gente poderia ter isso aqui também, né? Ou seja, isso não é despesa, é investimento, porque eles vão ter receita em cima disso. Mas, enfim. E aí as fronteiras se abriram, começou todo o trabalho, a primeira turma agora em janeiro. Eu fiquei na dúvida, né, se eu ia, o Omicron aí, seja, batendo recordes, enfim, a pandemia ainda muito ativa, mas eu tinha um problema. O meu visto para os Estados Unidos vencia em março, ou vencerá em março, e a fila para renovação tá gigantesca, eu fiquei na dúvida, né? Enfim, assumi o desafio, o risco e fui, né? Fui para lá no finalzinho agora de janeiro, com ou seja, uma expectativa não muito alta, né? Ou seja, porque não sabia como que as coisas estariam acontecendo, as empresas lá, muitas delas fechadas, todo mundo trabalhando de casa, enfim, mas fui, né? Ou seja, e para minha surpresa foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive, né? Ou seja, a gente começou essa imersão. Imersão, assim, é das 8 da manhã até as 8 da noite, recebendo informação, assim, direto na veia, tapa na cara, soco, enfim, seja modelo Startse mesmo, né? Seja que tem esse conceito de relatar experiências positivas e negativas e a gente tentar aprender com aquilo. E de segunda a sexta foram assim 5 dias de uma troca gigantesca, né? Não só com quem estava participando, com quem organizou, como também quem estava lá falando conosco, né? Então, e desde o primeiro dia foi assim um choque que, claro, a gente estando no Vale do Silício, nos Estados Unidos, é uma realidade completamente diferente do Brasil, mas que mostra o quão ainda nós temos que percorrer, o quanto, né, que nós temos que percorrer para chegar àquele ponto.
Claro, isso é, por um lado, sei lá, negativo, porque a gente vê que nós estamos atrasados, mas, por outro lado, muito positivo, porque existe a oportunidade. Né? Ou seja, a gente tem um caminho a percorrer e a gente tem como percorrer, né? Porque um dos pontos principais que a gente discutiu e que a gente conversou muito nesses 5 dias foi sobre talentos. Ou seja, ficou claro, e assim, já é claro, a gente não precisava ir até lá para saber que as empresas e tudo é feito por pessoas, né? Mas, assim, a condição que a gente precisa e que a gente tem que ter talentos trabalhando conosco, ela é assim, extremamente importante, né? Ou seja, mostrou-se que isso tem uma prioridade ainda muito maior do que aquela que nós pensávamos ter. Ou seja, se nós não tivermos dentro da nossa organização, dentro da nossa empresa, colegas trabalhando conosco, pessoas de talento, e eu não estou falando de talento técnico, né? Ou seja, o técnico a gente aprende. Aliás, a tecnologia ela muda o tempo todo e a gente tem que aprender o tempo todo, porque ela fica defasada, né? Eu aprendi na faculdade a programar Pascal, ou seja, alguém hoje programa em Pascal, ou seja, então a gente tem que aprender o tempo todo coisas novas, né? Ou seja, lifelong learning, não tem como fugir disso. Mas a pessoa tem que ter talento natural, ou seja, tem que ser uma pessoa que, sim, primeiro, qual é o propósito que nós temos? Né? Eu acho que muita coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer por um propósito. Né? Ou seja, se a gente pegar, né, o propósito de transformação massiva do Google, o que é? É organizar toda a informação do mundo. Né? Esse é o propósito. Então, a gente tem que, antes de mais nada, ao buscar atrair um talento para que venha trabalhar conosco, uma pessoa alinhada com esse propósito. Mas não é alinhada, chegou e a gente alinhou essa pessoa. Não. Ela tem que estar alinhada naturalmente, tem que ser de coração. Porque no momento em que ela estiver alinhada de coração com aquele propósito, com o nosso propósito, com a nossa cultura, inclusive, ela passa a ser dona daquilo. Ela não é uma pessoa que vai trabalhar daquilo. Né? Outro dia eu vi um meme, seja, falando assim, você trabalha com o quê? Aí a pessoa responde, de manhã eu trabalho com sono, e à tarde com vontade de ir embora. Ou seja, quando a gente atrai um talento que tem aquele propósito como sua vida, né, como parte da sua vida, é natural, primeiro que não precisa adaptar, ou seja, a pessoa não precisa se adaptar, e tudo que é adaptado é um pouco forçado. Então aquilo é tão natural que ela passa a ser dona daquele propósito, daquele processo. Esses dias eu vi, inclusive, uma figura de um alho, uma cabeça de alho, com um gomo de laranja, né? Dizendo, nem todo lugar que você se encaixa é bom para você, né? É verdade. Faz todo sentido. Exato, né? Não é encaixar. A gente não pode encaixar, né? E assim, e o interessante é que de toda a conversa que a gente teve, se não encaixa, não adianta. Não pode perder tempo. Eu acho que quando não há encaixe, é perda de tempo para um lado e para o outro. Então, a melhor coisa a se fazer é já desencaixar. Falar, ok, não deu, né, cada um segue para o seu lado, ou seja, não tem problema nisso, né, porque o encaixe ele não é bom, ou seja, ambos perdem. Né, e às vezes, e a gente vê isso, né, um paternalismo às vezes muito grande aqui, falando, poxa, eu não vou demitir essa pessoa, porque, poxa, ele ajuda, ele contribui, ele é um cara super do bem, uma pessoa maravilhosa, mas, seja, não está sendo bom. Né? Então, uma das lições não vamos perder tempo. Ou seja, eu acho que assim, é ruim para ambos os lados, né? É prejudicial para ambos os lados. Mas, enfim, voltando, então, ou seja, primeiro ponto que a gente tem que ter, né, seja, ao buscar esses talentos, essas pessoas, é trazer uma pessoa que esteja alinhada à cultura e ao propósito daquilo que a gente quer fazer. Tem que ser, e tem que ser natural. Né? E, claro, tem que ser uma pessoa que tenha um mínimo de competência para que possa contribuir e aprender com aquilo. E assim, e uma pessoa que, a partir do momento em que tenha competência para aprender e para estar alinhada à cultura, você naturalmente também não vai precisar falar o que essa pessoa tem que fazer. Ela vai fazer. E vai fazer com responsabilidade. Ou seja, as decisões que essa pessoa tomar, ela vai tomar com responsabilidade. Ou seja, se tomar uma decisão de seguir por esse caminho, é porque naquele momento ela entende que aquele é o caminho a seguir. Então, a gente não tem que se preocupar. Então, a gente passa a não ficar mais gerenciando ou gerindo os nossos colaboradores por controle. Não, ou seja, eles vão desenvolver a função deles. Você não precisa falar
para eles o que eles têm que fazer. Existe um propósito que está sendo seguido e eles vão fazer da melhor forma possível para chegar e para atingir aquele resultado. E, claro, o que a gente tem que aprender, talvez, do Vale do Silício é a agilidade, né? Seja algo que a gente... Claro, a gente já vê isso muito aqui no Brasil, a gente tem isso, né? Acho que a cultura de inovação, de startups e tudo mais que a gente vê num franco crescimento aqui no Brasil, não só no Brasil, mas na América Latina também, ele já está mostrando isso, né? Essa agilidade ao desenvolver o que for necessário. O fail fast, ou seja, eu falhei, não deu certo, descobri uma maneira de não fazer, como é que eu faço diferente e bola para frente, né? Ou seja, o erro ele não é negativo, né? O erro ele claro, depende do erro, enfim, mas ele é positivo nesse aspecto, ele é um aprendizado. Só que a gente tem que aprender rápido com ele. Claro, e barato, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, se não me engano é André Dias o nome dele, ele é da Adventures hoje, ele era, acho que, VP de marketing da Ambev, e ele falava, a gente tem que falhar na velocidade de uma Ferrari, mas pelo preço de um Fusca. Exato. E, cara, é excelente essa coisa, é exatamente isso. Tem que falhar rápido e barato. É o conceito do MVP, né? Qual que é o mínimo necessário que eu tenho que fazer? Ou seja, e ali, se eu falhar, ok, eu mudo, mas eu não estou com aquilo ainda em escala, né? Então, é esse o conceito. Eu fiquei... Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, inclusive provavelmente ele vai ser o próximo que eu vou conversar, porque eu fiquei muito impressionado com aquilo. Estava perguntando para ele, como que você cria, mantém hoje, né, com esse turnover gigante de desenvolvedores, como que você mantém uma equipe de desenvolvedores? E ele falou para mim, não, o segredo está na contratação. Uhum. E ele foi falar do processo de contratação e, assim, me espantou. Porque a parte técnica do processo de contratação está lá embaixo. Sim. 85% do processo dele é cultura. É cultura. É isso. Então, ele falou coisas sobre empatia. Empatia. Eu falei, empatia? Ele falou, claro, você não quer colocar uma pessoa que não vai servir no seu grupo, que vai acabar com o seu grupo. Então, assim, ele colocou coisas como propósito. Então, é muito interessante porque ele disse, cara, a única maneira de você segurar as ofertas hoje é pela cultura, é pelo match. Porque se o cara não tiver propósito naquilo, ele vai embora na primeira oferta que ele tiver. Então, isso que você está falando vem exatamente de encontro com isso. Quer ver? Isso me fez lembrar, eu não ia falar agora, mas quer ver? Eu ia falar um pouquinho depois. Mas um dos pontos que a gente conversou foi até com um vice-presidente da HP. Peraí, deixa eu sair daqui. Ele falou o que a gente tem que aprender com o Leonardo da Vinci, com o currículo do Leonardo da Vinci, né? E eu vou aqui, está até no meu LinkedIn também essa foto, mas Leonardo da Vinci, né, na história que ele contou, eu não fui verificar a veracidade disso, enfim, mas eu achei o conceito muito interessante, né? Quando Leonardo da Vinci foi se oferecer lá para trabalhar para Milão, e chegou ao que, sei lá, deveria ser o prefeito, o conceito de prefeito de Milão, ele levou um currículo. E no currículo dele, ele não estava falando o que ele fez. Ele estava falando o que ele poderia fazer para Milão, né? E ele colocou aqui, ó. Então, o título é Como o Leonardo da Vinci ensina as empresas atuais como desenvolver e contratar os melhores talentos. Então, item 1 do currículo de Leonardo da Vinci. Eu tenho umas espécies de pontes extremamente leves e fortes, adaptadas para serem mais facilmente transportadas. E com elas, você pode prosseguir e a qualquer momento fugir do inimigo. Além disso, elas são seguras e indestrutíveis pelo fogo e batalha, fáceis e convenientes para levantar e colocar. Também tenho métodos de queimar e destruir as pontes dos inimigos. Ou seja, isso aqui é o que eu posso fazer para você, né? Exatamente. Se item 9, né? Tem vários itens, mas item 9. Se a operação de bombardeio falhar, eu faria catapultas especiais. Olha só, eu faria. Não é que ele está indicando que ele pode fazer. E outras máquinas de eficácia maravilhosa e ainda não vistas. Olha só a inovação, né? Então a gente que muitas vezes vai mostrar alguma coisa e fala, mas quem que está usando? Não tem ninguém usando. Só que, ou seja, você vai ser o primeiro e vai fazer melhor que outros, né? Mas olha só, né? E em suma, de acordo com a situação, eu posso adaptar, inventar vários e infinitos meios de ataque e defesa. E o item 10. Em tempos de paz, ou seja, tudo isso aqui não é a nossa realidade, creio que também posso satisfazê-lo
perfeitamente e igualmente através de qualquer obra de arquitetura e na engenharia dos edifícios públicos e privados e na direção e canalização da água de um lugar para outro. Olha só, currículo do Leonardo da Vinci mostrando, se vendendo, se colocando como uma pessoa que vai agregar para aquela organização, enfim, né? Então, olha só que interessante, né? Muitas vezes a gente olha o currículo de uma pessoa e fala, poxa, ele já fez isso, já fez isso. Talvez aquilo de nada sirva para o que a gente precisa. Aquela experiência legal é uma experiência de vida, foi aprendizado, mas talvez a gente precise de alguma coisa completamente diferente. E será que essa pessoa vai se adaptar a essa coisa completamente diferente? Então, isso aqui me marcou, né? E aí, e outro ponto que você falou, que a característica técnica está lá embaixo, a gente teve também uma discussão, um painel super legal com uma portuguesa, como que é o nome? Joana, que trabalha no Google. Ela é Head de Inovação Mundial de Machine Learning. Cara, uma coisa técnica, completamente técnica, ou seja, aí ela começa falando o seguinte, o que eu estudei? Farmácia. Ela estudou farmácia e está como Head de Inovação de Machine Learning no Google. Ou seja, você vê, não existe mais essa necessidade da gente ter que contratar uma pessoa que conheça tecnicamente daquilo. Claro, é importante dependendo da função que a gente tem que desempenhar, mas a capacidade de aprender é muito mais importante, né? A capacidade de estar engajado e alinhado à cultura e ao propósito do que tem que ser feito, né? Enfim, isso aí já começa por aí, né? Ou seja, durante a semana toda a gente falou muito dessa questão de talento, de pessoas, da importância de contratar, ou seja, de contratar as pessoas corretas e de, primeiro, no conceito de uma startup, fail fast. Não é a pessoa que a gente achou que era ou que a gente achou que precisava, ok, vamos mudar e vamos resolver. Não pode, a gente não tem tempo a perder, né? Ou seja, porque o nosso objetivo talvez seja de mudar o mundo. E às vezes a gente precisa mudar o mundo rápido, né? Ou seja, por quê? Porque vai chegar uma vacina, vai ter uma solução, vai melhorar a qualidade da água, vai ter um meio de fazer saneamento básico de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então a gente tem que ser rápido, porque talvez a gente não tenha o tempo para fazer isso de uma maneira correta, né? A gente tem que fazer isso rápido. E aí, outro ponto que, aí, voltando, né, à questão do Vale do Silício, assim, é uma área relativamente pequena, né? Claro, a gente teve todo um histórico de tudo de como aquilo tudo aconteceu, e, assim, e faz 80 anos que aquilo está girando e está se aprimorando, né? Então, você vê, são 80 anos de aprendizado. Então, é natural que aqui a gente não esteja ainda no mesmo patamar, mas a gente tem a obrigação de correr mais rápido do que eles. Porque se a gente correr menos, se a gente estiver mais lento, a gente nunca vai chegar aonde eles chegaram, porque eles também seguem avançando. A gente tem que avançar mais rápido. Mas eu vejo isso, eu vejo isso, essa mudança cultural aqui no Brasil. A gente estava conversando outro dia, seja, eu vejo, por exemplo, o Rio de Janeiro trabalhando numa velocidade gigantesca, né, em várias frentes, e fazendo essa mudança, esse shift cultural, e que vai trazer enormes benefícios, né? Ou seja, o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso e merece, né, ser diferente, né? Então, aquela revitalização do Porto que começou há alguns anos, né? Eu visitei algumas vezes a fábrica de startups lá, faz 4 anos que eles estão ali no edifício Aqua, né, que é do lado da roda gigante, do aquário. Ou seja, a gente vê como aquilo, claro, talvez não na mesma velocidade que a gente vê lá fora, ou na velocidade que nós gostaríamos que acontecesse, mas a gente vê ou seja, um trabalho do governo em fomentar aquilo, né? E o governo é uma parte importante dentro de um ecossistema de inovação que tem que ter empreendedores, que tem que ter talentos, né? Você tem que formar pessoas, que tem que ter o governo envolvido fomentando aquilo, que tem que ter capital para fazer aquilo funcionar, né? E a gente vê hoje cada vez mais o capital de risco acontecendo aqui também, coisa que já existe lá no Vale do Silício há muito tempo, ou seja, o apetite pelo risco. Ou seja, olha, mas é aquela história, né? Seja fail fast e barato, né? Vale rápido e de forma barata, ou seja, é um capital que, ok, se eu investir nisso aqui, é algo pequeno, se não der certo, ok, faz parte do jogo, mas se der certo e aquilo escalar,
a gente recupera aquilo, né? E claro, o venture capital, eles não são, não é de gente bonzinha, né? Eles estão de olho no dinheiro, né? Ou seja, Claro. money talks. Então, mas faz parte do jogo, né? Eles estão ali para fomentar alguma coisa que efetivamente pode mudar o mundo. E eles vão ter um benefício, um retorno financeiro disso. Mas voltando à história, né? Ou seja, que a gente, né, nessa imersão do Vale do Silício, a gente viu, eu acho que vale a pena colocar como tudo começou, né? Ou seja, a história. A questão, seja, em 1938, um professor de Stanford, ele chegou para dois alunos, né, altamente brilhantes, né? O primeiro nome de um deles era Hewlett e o segundo nome do outro era Packard, e eles falaram, eu acho que vocês deveriam iniciar alguma iniciativa porque vocês têm muita competência, muita capacidade para fazer acontecer, né? E eles acabaram abrindo uma garagem, como muitas outras startups que a gente conhece por aí, que hoje já não são mais startups, mas empresas aí na casa do $1 trilhão, né, de valuation. E eles abriram, então, uma pequena garagem que, infelizmente, não estava aberta à visitação por conta da pandemia, mas que estive lá na frente para sentir aquele ar de inovação, né? Mas mais interessante do que isso foram as regras que, em 1938, eles criaram para a garagem, né? Esses dois estudantes de Stanford criaram 11 regras. A primeira, acredite que você pode mudar o mundo. Ou seja, hoje, com efeito de rede, com a globalização e tudo mais, coisas que são desenvolvidas num lugar podem facilmente serem usadas em escala global, né? Então, a gente pode sim, a gente pode mudar o mundo. Trabalhe rapidamente, o conceito de ágil. Não mantenha as ferramentas trancadas, ou seja, a ideia de você, olha, eu compartilho, eu não vou manter a ferramenta trancada, porque se chegar algum amigo aqui precisar de uma chave de fenda e estiver trancada, ele não vai conseguir desempenhar o papel dele, né? E isso pode atrasar ou prejudicar muita coisa. Trabalhe sempre que necessário. É aquela história, meu amigo, tem alguma coisa para fazer, é importante, faça. Mas aqui tem, ou seja, o outro lado também. Sempre que necessário. Não é necessário? Poxa, eu já fiz o que eu tinha que fazer, hoje eu vou descansar. Não tem problema nisso. Ou seja, hoje eu quero pescar, eu quero passear no parque, eu quero ir na praia. Esse ponto eu acho que é um dos pontos mais complicados aqui no Brasil. Eu vejo muito bloqueio com relação a isso por das lideranças. Então, assim, só rapidamente, eu queria escutar a sua opinião. Home office, ou trabalhar no escritório ou trabalhar em casa? Imagina que você está numa equipe de 20 pessoas. Quem define se aquela pessoa vai trabalhar em casa, se aquela pessoa vai trabalhar no escritório? Ou qual é a melhor maneira de se definir isso? Minha visão. Quem define é o colaborador. Hoje eu vou trabalhar de casa. Só que veja, lá atrás, a gente já contratou uma pessoa que é talentosa, que é competente e que tem responsabilidade. A decisão que ela tomar, a gente sabe que é uma decisão responsável. Ele vai saber. A gente vai ver, tem uma regra aqui, uma das 11 regras fala exatamente isso, 1938, tá? Mas a pessoa vai saber, olha, hoje eu tenho que discutir isso aqui com o Ricardo. Eu preciso sentar com ele para mostrar algumas coisas, porque eu preciso de um apoio do meu líder, por exemplo, para ver qual o caminho, qual é a sugestão dele, né? Mas a minha visão, quem toma a decisão de hoje eu vou trabalhar em casa, hoje eu vou trabalhar no escritório, hoje eu vou trabalhar na praça, ou hoje não vou fazer nada, é o colaborador. Né? E realmente, e a cultura desse negócio de, poxa, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou produzir, né? E aí a pessoa fala, eu vou surfar. E aí vai o colega do lado e fala, você está vendo? E ele não veio, ele está lá na praia, olha, ele postou um negócio que ele está surfando. E vira um ciúme, enfim, uma comparação que, poxa, se ele estivesse trabalhando, talvez ele estivesse atrapalhando e não ajudando. Mas, de novo, excelente, isso é responsabilidade. Né? Ou seja, eu acho que a gente ainda tem muita... Nós não temos essa cultura disseminada. Né? Então, a gente talvez tenha muito o que fazer para ensinar essa cultura para fazer com que as pessoas entendam isso. Né? Porque também não pode virar abuso. Né? Mas, por isso, é responsabilidade. Se a gente contratar a pessoa correta, a gente sabe que o que ela está fazendo é responsável. Né? Perfeito.
Mas, enfim, vamos seguir as regras aqui, ó. A próxima é justamente essa. Saiba quando trabalhar sozinho e quando trabalhar em equipe. Ou seja, hoje eu vou trabalhar sozinho, ou eu vou trabalhar de casa, onde quer que seja, né? E hoje eu vou trabalhar em equipe. Então, saiba. Então, a pessoa ela sabe disso, né? Essa é a terceira regra. A quarta, essa é fundamental. Compartilhe ferramentas, a gente já viu isso um pouquinho atrás, mas ideias. Compartilhe ferramentas e ideias. Confie nos seus amigos. Essa palavra aqui, confiança, ela na verdade permeia tudo, né? Confie nos seus amigos, confie na pessoa com quem você está tomando café, que você sem querer encontrou ali. Pô, o cara, de repente você compartilha essa ideia bate com o que ele está precisando, bate com o que o amigo do amigo está precisando, e aquilo começa a ser compartilhado. A gente tem que parar de pensar que quando a gente não fala, ou que a gente fala alguma coisa, aquilo pode ser roubado. Aí eu tenho uma ideia brilhante. Se eu falar, o pessoal vai roubar essa ideia. Será? Né? Primeiro que a ideia é brilhante de uma pessoa só, ou seja, de nada adianta, né? Aquilo tem que estar distribuído para todo mundo. Então, a confiança é algo assim que permeia no Vale do Silício de uma forma impressionante. Eu ouvi um relato de um amigo que chegou assim, ele marcou um bate-papo com uma empresa de investimento, de venture capital, enfim, e chegou, sentou lá para almoçar e colocou o NDA na mesa. Falou, tá aqui para a gente começar, tem que assinar o NDA. Aí o cara falou, então a gente não vai nem começar. Levantou e foi embora. Por quê? Porque essa cultura da confiança, ela existe. Ou seja, eu lembro. Claro, eu acho que tudo tem o seu limite, a gente não pode extrapolar, ou seja, o equilíbrio é muito importante, não é nem 8 nem 80, né? Mas tem momentos em que a gente tem que saber exatamente como e quando aplicar aquilo, né? Então, mas confiança, essa palavra aqui é extremamente importante, e é uma das regras que lá em 1938 já foi colocada para ser usada dentro da garagem. Eu lembro que o Thales Gomes fala nos vídeos dele, aí eu acho, não sei se eu vou dele, alguém falava para ele que a ideia vale 10 centavos o balde. Né? Então, assim, não vale nada. Eu quero ver fazer, né? Esse é o Exato, ponto. exato. Qual é a capacidade de execução? Né? A gente vai ver, a gente vai falar daqui a pouquinho, assim, que é importantíssimo, não é só ter ideia, mas eu vou executar essa ideia. Né? Bom, vamos lá para a próxima regra, também muito interessante. Nada de política, nada de burocracia, essas coisas são ridículas dentro de uma garagem. Ou seja, esquece formulário, esquece papel, ou seja, nesse momento aqui da ideia, isso não é necessário, isso vai atrapalhar, isso não vai ajudar. Claro que compliance, governança e tudo mais, ele passa a ser necessário em um determinado momento daquilo, mas num primeiro momento, não. Né? E às vezes a gente começa com isso. A gente começa, vamos definir isso aqui, não sei o quê, ou seja, de repente a gente não, isso vai atrapalhar e não ajudar. A próxima, o cliente é quem define se o trabalho foi bem feito. Ou seja, não é o meu colega, não é o gerente, não é o presidente. Ou seja, pode ter sido feito um caminho, mas atendeu bem aquela necessidade, aquela dor do cliente, é ele quem vai definir. Né? E olha essa aqui, ideias radicais não são ruins. Pô, às vezes a gente fala, isso aqui, imagina, como é que você vai fazer isso? Ninguém fez isso aqui. Né? E aí justamente esse é o ponto, né? Ou seja, é diferente, é uma maneira diferente de fazer que talvez seja melhor do que até então foi feito. É aquela experiência que a gente falou, pô, quem que está usando isso aqui? Pô, não tem ninguém usando, né? Porque é novo, é uma maneira diferente de se fazer. E aí vem de encontro à próxima regra, invente formas diferentes de trabalhar. Por quê? A todo momento você fala, não está dando certo assim. Será que eu posso fazer dessa maneira diferente? Aí vai e faz. Não deu certo? Volta, faz diferente. Né? E assim sucessivamente. Essa aqui também é bem interessante. Contribua de alguma maneira, todos os dias. Se o que for criado não contribuir em nada, não deve sair da garagem. Aí é o falhar rápido. Eu fiz isso aqui, não deu certo? Esquece, vamos fazer outra coisa. Acredite que juntos podemos tudo. Ou seja, é o compartilhamento. Sozinho, só a minha ideia, talvez não seja suficiente. E a última regra, invente. Veja, e aí vem de encontro a uma das discussões que a gente teve também logo no primeiro dia sobre futurismo, e aí o presidente do Instituto para o Futuro, né, que fica lá em Palo Alto, ele usou, ou seja, ele falou assim, a todo momento,
na sua carreira, na sua vida, onde quer que seja, faça essa pergunta. What if? E se? O tempo todo. Se questione o tempo todo, porque daí você pode buscar maneiras diferentes de fazer, pode inventar coisas diferentes. Então, o tempo todo, se pergunte. What if? Eu fiz assim, mas e se eu tivesse feito assado? Né? Então, é muito interessante. Então, ficou claro, né? Ou seja, nessa viagem toda, nessa imersão toda, que começa pelo talento. Começa. Ou seja, a gente tem que contratar as melhores pessoas para aquilo que a gente precisa. E a gente vê que, como é que a gente faz hoje? A gente monta um currículo extremamente quadrado, a pessoa tem que ter aquela... seja, se adequar àquele currículo, se não se adequar, você já marca, né? Uma caixinha, né? Seja, sim e não, sim e não, sim e não, Exatamente. sim e não. Aí você analisa o currículo que a pessoa já mandou, né? Seja, você coloca lá, anunciei a minha vaga e espera receber os currículos. E aí analisa os currículos de forma cartesiana, quadrada, e aqueles currículos que se adequam, você mantém, faz um shortlist, sei lá, e aqueles que não se adequam, você joga fora. Quantas competências talvez não foram perdidas naquele ponto, né? E outro ponto que é discutível é que assim, não adianta a gente ficar esperando, né? Vencerá a guerra quem primeiro vencer a batalha pelos talentos. Ou seja, não adianta a gente esperar o currículo de alguém. Claro, pode vir currículos interessantes, podem vir pessoas interessantes, mas a gente tem que ser proativo. A gente tem que correr atrás da pessoa que a gente precisa. Assim, possivelmente a pessoa que a gente precisa não está procurando emprego. Possivelmente ela já está fazendo alguma coisa. Ela pode nem estar empregada, mas ela está fazendo alguma coisa. E possivelmente ela não vai ver aquele seu pedido, né, de aproximação. Então, o primeiro ponto depende do gestor, do líder, buscar e formar a sua equipe. A atrair essas pessoas. E depois disso, principalmente, reter. Porque não adianta nada a gente atrair, trazer, a pessoa chegar com uma expectativa e a gente não suprir aquela expectativa e daqui a pouco aquela pessoa naturalmente vai embora. E muitas vezes nem porque ela ofereceu ou foi oferecido um salário, assim, ela simplesmente não se adequou, ou seja, ela não foi desafiada o suficiente. Não, e com essas suas considerações finais aí, deixa o gancho perfeito para o próximo vídeo, que vai ser esse meu amigo que vai explicar como eles retêm essas pessoas. Então, assim, Fernandão, muito obrigado. Acho que foi uma inauguração excelente dessa série de vídeos. Tenho certeza que vai reverberar pra caramba aí. E obrigado de verdade, cara, de coração. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Conte comigo, ou seja, tem muitas outras coisas que a gente pode falar. Depois tem partes de futurismo que a gente viu, que eu acho muito interessante o conceito, né? Toda a questão de NFTs, e que nunca entrou na minha cabeça o porquê do NFT, e isso vai ser um papo próximo. Sentido. Enfim, seguramente. Conte comigo e sempre que precisar. E, de qualquer maneira, também estou sempre contribuindo e compartilhando essas ideias. Aliás, faltam 2 dias, tá? Ou seja, eu ainda não consegui completar os relatos dos 2 últimos dias, que foram tão interessantes como os 3 primeiros, mas que ainda não deu tempo de colocar lá. Então, aguarde em breve. Estaremos aguardando. Então, pessoal aí que deseja isso, segue o Fernando Gomes, no LinkedIn, e vamos junto. Fernando, obrigado. Obrigado, Ricardo. Abraço. Até mais, cara. Abraço. Tchau, tchau.